Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal. Eu estou muito feliz por a gente poder retornar essa jornada na qual o Pai nos chamou, né? Nos predestinou para a gente ser um atalaia, um remanescente nesses últimos dias. Eu espero que você aí que nos assiste, o pequeno grupo, que você esteja bem. A mensagem que hoje eu quero trazer para você talvez seja uma das últimas mensagens, porque os tempos estão se abreviando rapidamente. Nós não estamos aqui para fazer mais um vídeo, aqueles vídeos cheios de teorias, tá? Mas não, a gente quer falar tão somente da palavra. E é isso que as pessoas elas estão precisando. Elas estão precisando da palavra da verdade e do conhecimento. E eu gostaria de convidar você para que você fique comigo até o final, para que você venha aprender um pouquinho, sair um pouquinho da Babilônia, né, deste mundo que consome o nosso tempo, que consome a nossa energia, que tira de nós a presença do Criador. E hoje eu queria chamar sua atenção para que você retornasse. Isso se chama Techuvá. Que bom que a gente possa ter esse momento, porque muito em breve nós não teremos mais esse espaço para falar da verdade e para falar do conhecimento. A gente tem visto aí momentos difíceis. Todos os dias a gente se depara com notícias ruins. Tudo aquilo que é contrário ao Criador. Nós já estamos vivendo o espírito do antimachia, do anticristo neste mundo. Estamos vivendo hoje um novo governo se formando. E hoje isso não é mais nem teoria, mas hoje é fato e realidade. As guerras que aí estão sendo manipuladas pelos senhores do mundo, controlando as energias, as fontes de energia. Muito barulho ao nosso redor. Todo barulho prefigura um homem num caos. O homem ele está num caos porque ele está distante daquilo que o Pai nos determinou. Eu gostaria de compartilhar com você lá no livro de Bereshit, Gênesis, no capítulo de número 6. Enquanto você vai abrindo aí, a gente continua aí nesse pequeno diálogo até a gente chegar aqui no nosso objetivo, que é a palavra, tão somente a palavra. Para aqueles que nos conhecem, nós estamos aqui há mais de 10 anos, tocando a trombeta, falando da verdade, ensinando dentro daquilo que o Pai nos chamou para separar, para ser diferente. Verdadeiros remanescentes nesses últimos dias. E aqui no nosso país, aqui, nada mudou. Hoje, a sociedade ela está mergulhada em confusão. Não preciso falar sobre política, porque senão eu vou estar gastando energia desnecessária. Para aquele que é do alto e não é desta terra, né? Porque Yahushua HaMashiach disse que no mundo tereis aflição. Aquele que é amigo do mundo é inimigo do Pai. Então, o que a gente vai esperar desse mundo? Nada. Nós estamos aqui num período de transformação.
A gente está numa jornada de retorno para casa. Se você assim não entende daquilo que a gente está falando, que você veja os nossos vídeos anteriores, que você mergulhe dentro da palavra do conhecimento e da verdade. Eu quero deixar aqui um alerta para você que não acredite em tudo que a gente fala, mas pesquise, busque entendimento. Outro dia eu estava refletindo, nós temos visto aí diversos templos religiosos em cada esquina, diversas denominações, denominação A, B e C, costumes, doutrinas. E a pergunta que fica, será que a comunidade à sua volta, o seu bairro, tem melhorado? Será que esses templos têm feito a diferença? Eu vejo que está cada vez pior, nada muda, as pessoas elas não mudam, as pessoas elas estão cada vez mais agressivas, arrogantes, presunçosos. Qualquer coisa que você pensa ou que você comenta, já recebemos questionamento, já recebemos repreensão, porque nós vivemos agora nesse mundo que você não tem nem o direito de pensar. E isto está dentro da palavra e nós vamos ver agora, tá? Gênesis capítulo 6, eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Noé, em hebraico é o Noa. E eu quero chamar a atenção sua sobre as qualificações de um homem da sua época, na qual ele foi avisado que havia de vir um grande dilúvio, porque a terra estava sendo corrompida com o pecado, corrompida com a desorganização. Acompanha comigo lá, capítulo 6. Tá? E aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, nasceram filhas e filhos. E também naquele tempo estava muita confusão, os Néfilins estavam sobre a terra. Em um momento oportuno nós vamos falar sobre isso. E Yahweh, o Criador, viu que era grande a maldade do homem na terra. E de toda a imaginação de pensamentos do coração do homem era continuamente má. Eu pergunto para você, há alguma diferença do que está o mundo hoje? Começa a refletir. E Yahweh, o nosso Criador, ele se aborreceu de ter feito o homem na terra. E assim, ele determinou que precisaria ser feito algo. Mas essa história, ela teve um momento particular. Yahweh achou graça em um homem, Noé ou Noa. E essa aqui, né, no verso 9, diz assim que essa é a história de Noa. Era um homem justo, tzadik, e perfeito em sua geração, e ele andava com Elohim, andava com o Criador. Eu gostaria que você refletisse nesse momento aqui. Noa, ele era um homem justo e perfeito na sua geração, e ele andava com o Criador. Essas são qualificações que hoje nós não temos visto.
Parou para pensar? Nós estamos em um tempo de tecnologias avançadas, inteligência artificial, mentira, engano. Mas aonde que está Deus nessa história toda? O Criador. Aonde que ele se encaixa nesse momento? Não tem espaço. Você entende do que eu estou querendo falar para você, do que eu estou querendo chamar a sua atenção? Quem é justo hoje nessa terra? Fala para mim. O político, os artistas que você vê na grade da sua televisão, o futebol que agora vai ser aí apresentado. As pessoas estão contando no dedo para a grande confusão da tal Copa do Mundo. Mais um entretenimento nesse mundo de caos. Os senhores do mundo aí em guerra. Você discutindo e brigando com o seu próximo. E o amor? Cadê o amor? O amor não existe mais. O amor acabou há muito tempo, porque o mundo sufocou e continua sufocando a essência do Pai dentro da sua vida. O mundo tem tirado de você o espírito do Criador. Não uma terceira pessoa da Trindade criada pelo romanismo. Não. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo que você conhece é Errade. É o Espírito do Criador dentro das nossas vidas. E aí você tem que andar em justiça, ser perfeito e andar com o Pai. O Pai, Yahweh Tsebaot, e a sua manifestação, Yahushua HaMashiach, que você conhece aí na sua Bíblia, na sua versão por Jesus Cristo, que é um nome também romanizado. Se você não está gostando desse assunto, eu convido você, então, a se retirar, porque talvez esse vídeo não é para você, porque você ainda está engodado com a religiosidade. Mas eu estou falando aqui para você sobre a palavra, sobre a verdade. Eu estou chamando a atenção para a condição do homem justo, do homem perfeito, dentro da tua geração agora, e andar em sinceridade com o Pai. Tudo aquilo que é contrário à vontade dele desagrada. Andar no meio dessa geração está difícil. E nós temos sendo incomodados até dentro do nosso trabalho. Às vezes fica insuportável ver a condição do ser humano em disputas, em falta de entendimento, para que você tenha um ambiente favorável dentro da visão e do conhecimento daquilo que o Pai nos colocou. Ele nos colocou na posição de filhos, de reis e sacerdote, dentro dessa geração corrompida. Será que você tem se colocado nessa posição? Ou você está perdendo tempo vendo notícias da televisão, vendo as mentiras
que agora o mundo coloca para você, as guerras manipuladas, a tal mentira do homem ter ido ao espaço. Esse conhecimento é verdade, tá bom, meu querido? Está dentro da palavra. E no momento oportuno a gente vai falar sobre esse assunto, porque o Pai nos revelou toda a verdade dentro da tua palavra, do livro sagrado que talvez você tenha aí chamado Bíblia, mas você não quer ler porque a tua religião pregou que Velho Testamento é coisa do passado, e isso também não existe. Isso também é uma invenção do homem. Existe uma aliança que o Pai determinou ao homem. E essa aliança, pela parte dele, ele não quebra. É o homem que tem quebrado a aliança. Ele veio, renovou essa aliança através da sua manifestação, Yahushua HaMashiach, o Salvador. Mas as pessoas, elas continuam vivendo em religiosidade, em doutrinas, achando que aquilo que você é disciplinado pelo seu líder, né, pelo seu líder religioso, está tudo certo. Meu querido, o reino se conquista à força. O reino na qual nós estamos falando, ele é conquistado à força. Quando você enfia a sua mão no oceano e aquela água que escorre no vão dos seus dedos, você tem lutado por aquele bocado de água que escorre do vão dos seus dedos, sem você se atentar pela dimensão das águas do oceano que está à sua frente. Nós temos falado aqui do oceano que está à sua frente, das revelações de um reino que esse mundo não entende. E ele tem lutado por esse bocado de água que escorre do vão dos seus dedos. Disputas, dissensão, poder, guerra, falta de amor, adultério, ideologia de gêneros. E aí? Seguindo. E Noé, ele ainda gerou 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. Deixa eu te contar aqui para você uma verdade, talvez você não saiba. Noé tinha 3 filhos. Você sabia sobre a simbologia desses 3 filhos? Não? Entraram naquele momento na arca 3 homens, 3 filhos. Filhos de Noa, filhos da terra. Um branco, um preto e um pardo. É isso mesmo. A imagem e a semelhança do homem estava ali. Toda a raça humana estava ali, simbolizada. Sem, Cã e Jafé. Pesquisa dentro da história, que você vai ver quem era Cã
o rei dos camitas, do povo negro, do povo hebreu. E o branco? Quem era o branco? Os goim, as nações que estão aí espalhadas. E o povo pardo? Os índios, os astecas, maias, incas e todos aqueles índios. Meu irmão, todos esses são Israel. Não o Israel terreno, mas o Israel do Todo-Poderoso. Você entende? Bora lá, isso é para outro assunto. E a terra ela estava corrompida, lá no verso 11, cheia de violência, porque toda a carne havia se corrompido e o seu caminho sobre a terra. E Elohim, o Todo-Poderoso, disse a Noa: é chegado o fim de toda a carne perante mim, porque a terra está cheia de violência de homens, e eis que destruirei juntamente com a terra. Verso 14, faça para ti uma arca de madeira, e ali vai falar os detalhes. Verso 17, eis que eu trago um dilúvio sobre a terra, para destruir tudo que está debaixo dos céus, tudo que está debaixo das águas. Esse assunto também, nós estamos preparando aí o estudo, lá no livro de Gênesis capítulo 1, que nós vamos falar sobre as águas primordiais. A separação das águas abaixo e acima do firmamento. E contigo, Noa, estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca. Ali naquele momento, o Todo-Poderoso, ele estabeleceu uma aliança perpétua. Não esse Velho Testamento aí que você foi erroneamente ensinado, mas é uma aliança que se iniciou lá e vai ter um término. E o término dessa aliança vai ser quando nós vamos entender quem são a verdadeira seara. Aí se nós formos lá para o livro de Mateus, aí nós vamos ler sobre a divisão do trigo e do joio. Eu vou provar para você também que aqui não é Velho Testamento, que aqui é o início de uma aliança, porque Yahushua HaMashiach, ele mencionou sobre esse tempo aqui de Noa. E nós vamos ler agora, tá? Para a gente estar concluindo. Mas antes eu quero dizer para você que a figura da arca, ela significa proteção. O nosso Pai, ele estabeleceu uma aliança e ele trouxe ainda uma proteção. Estar dentro da arca, estar dentro da vontade do Todo-Poderoso. Ei, qual é o seu conflito? Qual é a sua disputa? Você se encontra agora dentro da arca, dentro da proteção? Ou você só tem olhado pela janela e visto somente barulho, deixado o barulho entrar na sua cabeça? Disputa, dissensão. Nós já falamos sobre isso e continuamente nós vamos estar repetindo sobre isso, para que você chegue no entendimento Kadosh, no entendimento santo. Olha, nós entramos já no mês de maio. Daqui a pouquinho já é a metade desse ano 2026.
Nós temos falado que dificilmente nós vamos chegar a 2030. Ah, mas do que você está falando? Agenda 2030. Isso também é assunto para os nossos próximos vídeos. Segura aí. Você vai entender que o nosso tempo aqui é escasso. Esse é o momento agora de mudança, tá? Esse é o momento agora de reflexão. Mas o que o mundo te oferece aí é talvez muito melhor. Entretenimento, fantasia. Eu volto a comentar. Futebol, novela, programas de auditório para entretenimento de pão e circo. Mas e ser justo, correto nessa geração agora? E andar com o Elohim. Você sabe o que significa Elohim? É porque dentro da tua Bíblia está falando Deus. Quando os tradutores colocaram Deus, ele simplificou o Todo-Poderoso num Deus pequenininho, num Deus mitológico. Mas, se você entender o que é Elohim, é a manifestação total do Todo-Poderoso. Et, a manifestação do Pai e do Filho. Por causa disso que Yahushua HaMashiach disse que antes que o mundo existisse, eu sou. E Yahushua HaMashiach também disse assim que Abraham, ele desejava ver o tempo de Yahushua. Mal sabia que aquele Malach do Criador, que na sua Bíblia também está escrito anjo, que é mensageiro, ali estava o Messias, o Mashiach, Yahushua HaMashiach. Vamos lá para Mateus, para capítulos que venha a testificar sobre esse assunto, tá? Mateus capítulo 24, procura aí na sua Bíblia, a partir do verso 37. Olha só aqui, Yahushua HaMashiach falando: pois assim como foi nos dias de Noa, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, tá, eles comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, se prostituíam, faziam todo tipo de perversidade. É por causa disso que o Pai destruiu a terra. E hoje não é diferente. Até que Noa entrou na arca e não perceberam. É esse o momento agora. A gente está aqui compartilhando de conhecimento e verdade. Ninguém está percebendo porque ninguém quer ter conhecimento e verdade. Aí sobreveio o dilúvio. E todos, levou a todos. Assim também será a vinda do Filho. Um será tomado e o outro será deixado. Você tem se colocado na posição de remanescente? Você tem se colocado na posição de uma pessoa justa, que faça diferença dentro dessa geração, essa última geração, né? Essa geração aí
contrária a tudo aquilo que o Pai estabeleceu. Essa geração de amor, né? Só o amor vale. Que amor é esse? Essa geração que ela não quer andar dentro da visão e do entendimento do Pai. E está aí essa reflexão para você. Você sabe o resto de toda essa história. Se você não sabe, pesquise, tá bom? Essa é a palavra que eu gostaria de mandar. Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com você agora nesse momento. Muitas vezes nós somos incomodados para fazer esse momento de vídeo, mas o mundo à nossa volta, ela tira toda esse momento que a gente gostaria de ter. A gente não tem um estúdio, a gente não tem equipamentos de qualidade, até porque não importa nada disso. O importante é a gente transmitir a mensagem, que essa mensagem ela possa chegar naqueles que realmente precisam. Ei, meu amigo, se volte para o Criador. Pouco tempo nos resta. E você aí, remanescente, que se diz que é remanescente, que está ouvindo agora o toque do chofar, o toque da trombeta, se posicione. Se coloque verdadeiramente de homem e mulher na presença do Todo-Poderoso. Ande com Ele, aprenda, estude. Não fique de ouvir falar. Mas se você acredita em outras coisas, eu sinto muito. Mas a palavra, essa mesma palavra diz que bem poucos herdarão o reino de Yahweh. A colheita ela está sendo feita agora. Está sendo separado o trigo e o joio. O joio será lançado no fogo. Você já parou para pensar em quanta confusão que você está? Doença, peste, dificuldades. Isso não é para aqueles que são filhos. Ei, meu querido, esse é um momento agora de reflexão e de entendimento. Não há tempo mais para a gente ficar esperando que algo possa mudar. Nos próximos meses aí teremos uma eleição na qual a sociedade, você vai eleger um representante em que vai sugar todo o suor do seu rosto, todo o recurso que você planta nessa terra. O sistema diz que você é obrigado a fazer essa prática, votar, escolher. Ah, não, eu vou escolher um evangélico. Me mostre quando que
essa prática mudou? Ah, nós vamos escolher um homem de Deus. Quem é o homem de Deus nessa terra? Quem é o justo Tzedadik, que faz a diferença nessa geração? Mansidão, temperança, amor, controle, não ser corrupto. Hoje a sociedade, todos os políticos estão mergulhados em corrupção. E eles falam para você que eles são formidáveis. Te promete o mundo e o fundo. Mas você não vai para dentro da palavra para ter um entendimento. Não, eu quero buscar a direção do alto. Aí você busca a direção do homem. O homem fala que é para você ir para aquele lado, você vai. Se o homem fala que é para você tomar a vacina, você toma. A palavra ela é contrária. A palavra fala que é para você não comer certo tipo de alimento, você come. Que não é para você participar de uma determinada festa, você participa. Que não é para você estar na roda dos escarnecedores, você está. Que não é para você pecar, você peca. Adultério, prostituição, lascívia, contenda, confusão, roubo, disputa, guerras. É só isso que o mundo te apresenta. Eu não vejo uma notícia boa, porque as pessoas elas não buscam. Porque não há nesse mundo. Hoje eu não vejo mais a verdade estampada quando esses líderes sobem às suas tribunas para falar. É 90% de entretenimento e talvez 10% só, ou até menos, de falar algo que talvez seja de proveito. E mesmo assim introduz doutrinas e vontades próprias. Obrigado por você estar aqui comigo neste momento aqui de reflexão. Eu volto a dizer, pouco tempo resta. Eu, Marcelo, eu tenho me dedicado todos os dias. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei da minha escolha. E talvez muitos que me conhecem, que talvez esteja vendo esse vídeo agora, sabe da nossa conduta diária. Nós não somos perfeitos, mas nós buscamos a perfeição. Pai, que seja feito a tua vontade e não a minha. Porque a minha vontade é contrária à sua vontade. Amém? Vamos estar findando aqui. Obrigado a você. Temos aí alguns estudos que nós vamos colocar nos próximos dias. Nos acompanhe, tá? Se esse vídeo aqui te trouxe um pouco de entendimento, compartilhe com o próximo. Compartilhe da verdade e do conhecimento. As pessoas compartilham somente vídeos engraçados, TikTok, piadinha, né? Mas quando é para compartilhar conhecimento e verdade, ninguém quer. As pessoas elas não têm paciência de escutar uma reflexão.
mas elas perdem o dia todo vendo vídeo diante desse aparelho aí, ó, o celular, em redes sociais, em jogos. Isso é para tirar a tua atenção. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça a voz do Criador. Um abraço a você. Shalom, shalom. Está aí os nossos contatos, aí na descrição desse vídeo. Entre em contato conosco. Vamos estar orando e aprendendo mais da palavra, porque pouco tempo nos resta. Um abraço. Até a próxima.